Como provar que Deus existe, né? Como eu posso provar que Deus existe? A palavra de Deus, ela nos conquista. A palavra de Deus, ela nos completa. A palavra de Deus, ela tira todas as dúvidas. A palavra de Deus, ela nos dá as respostas que nós indagamos, perguntamos, fazemos. É a palavra de Deus. E na palavra de Deus, onde nós lemos em Hebreus, no capítulo 11, Hebreus capítulo 11, foi a partir do versículo de número 1, principalmente esse número 1 aí, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É o fundamento, quer dizer, é um fundamento firme das coisas que se esperam, das coisas que ainda não aconteceu, das coisas que são promessa. É só pela fé. É só pela fé. A fé também é a prova das coisas que não se veem. Nós fazemos parte de um mundo físico, nós fazemos parte de um mundo material, é materialismo. Tanto é que Jesus, Deus, para nos visitar, para vir a nós, para falar conosco, para nós ouvirmos, digo nós seres humanos, né? Foi naquela época. Para os seres humanos ouvirem Jesus, para os seres humanos verem Jesus, para os seres humanos abraçarem Jesus, foi necessário o próprio Deus se materializar. E olha, ele se materializou por causa do pecado. O pecado separou o homem de Deus, pois antes do pecado, Deus visitava Adão todos os dias pela viração do dia. Então tinha um contato, a parte material não impedia de Deus se comunicar com o homem, com o ser humano. Mas depois que ele pecou, aí o pecado é uma barreira. Deus não suporta pecado. Deus não aceita pecado. Há uma separação. E por causa do pecado houve essa separação de Deus com o homem. Então foi necessário Jesus se materializasse. Então, Jesus se materializou-se para quê? Para nos trazer a salvação, para morrer em nosso lugar, para nós, pela fé, acreditarmos em Deus. Tanto é que Jesus passou aqui apenas 30, no máximo aí 33 anos, com esse contato material. Fora isso, é espiritual. Jesus é a ponte, Jesus veio ligar o homem a Deus, que estava separado pelo pecado. Então, para se provar que Deus existe, só pela fé. E é individual. Eu não posso provar para outras pessoas que Deus existe. Eu provo que Deus existe para mim, através da fé que eu tenho em Deus. Um exemplo. Naamã, ele foi acometido por uma enfermidade naquela época incurável, que era a lepra. Todo o seu corpo estava leproso, ele estava ali cheio de chagas, ferimentos, que a lepra fazia isso, e depois matava a pessoa. Ele estava condenado à morte, ele estava isolado, não podia estar com as pessoas, estava com essa lepra. E através de uma jovem, uma criança, ele ficou sabendo que tinha um profeta de Deus, esse Deus, que se diz aí em Hebreus, que é pela fé que se crê nele. Então, esta criança orientou a esposa de Naamã que se ele fosse lá em Samaria, tinha um profeta que iria orar por ele e ia ficar curado dessa lepra. Então a esposa disse a ele, a esposa de Naamã, disse a Naamã, Naamã se interessou, preparou um monte de presente e foi para lá. Foi orientado para ele ir para a casa do profeta Eliseu, e quando ele chegou lá, o profeta apenas deu a resposta a ele, dizendo o seguinte: tenha fé. A gente pode conjecturar, né? O profeta disse: tenha fé nesta palavra que eu vou te dizer agora. Mande dizer a ele que ele vá no Rio Jordão e dê 7 mergulhos. Ele não creu, ele não aceitou de ir para o Rio Jordão, que era um rio barrento. Não vou.
Lá na Síria tem rio muito mais belos, limpo, puro. E eu vim aqui, eu pensava que o profeta ia botar a mão na minha cabeça, que o profeta ia orar por mim, ia ter uma grande consagração, sacrifício, alguma coisa, para eu ser curado. Mas ele manda eu ir dar 7 mergulhos num rio barrento. Foi o que ele disse. Ele não creu. Ele não aceitou aquela palavra. Então, não dá para provar a Naamã que Deus existe, porque ele não creu. Para provar que Deus existe, a pessoa tem que crer. Ele se preparou e já ia voltar. Quando aqueles mais chegados a eles, os fiéis ali, os súditos mais chegados a ele, foi e disse: Senhor, observa, olha o que o profeta está pedindo. Apenas para você dar 7 mergulhos. Isso não custa. Dê os 7 mergulhos. Se de repente acontecer, você vai ficar bom, sem pagar nada, sem fazer sacrifício. Ele não está nem pedindo presente, apenas dá 7 mergulhos. Não é coisa. Se ele pedisse uma coisa difícil, o Senhor ia ter que fazer muito esforço, ia ter que trazer muito ouro, muita prata. Se ele pedisse uma coisa muito difícil, para a tua saúde ficar boa, né? A tua pele ficar sarada, tu não ia fazer? Então, 7 mergulhos, é a pena que ele está pedindo. Nada demais. Seguir essas orientações. Aí ele botou a cabecinha no lugar e disse: é mesmo, eu vou fazer isso. Eu vou dar os 7 mergulhos. Aí deu 1, deu 2, deu 3. Tem que dar os 7. Não pode ser só 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. Tem que dar os 7. Para se crer, para provar, para saber que Deus existe, tem que obedecer a sua palavra, tem que crer na sua palavra, tem que ser pela fé. É o que Deus manda, não é o que os homens mandam, não. Não é o que os homens pensam, não. Não é o que você pensa que eu vou fazer isso, eu vou fazer. Não. É crer na palavra de Deus. É fazer o que Jesus mandou. E Naamã deu os 7 mergulhos. No 7º mergulho, ele ficou curado. E quando ele ficou curado, ele ficou tão alegre, tão satisfeito, que foi até o profeta agradecer e foi honrar o profeta, foi dar presente ao profeta, foi dar pratas, foi dar ouro, foi dar roupas. Ele trouxe muito presente e o profeta disse: não quero. Quem te curou não foi eu, foi Deus. Foi Deus que te curou. Agora creia que Deus existe. Esta é a prova que Deus existe. A prova que Deus existe é Ele operar na sua vida pela fé. Pela fé. É a única maneira que eu tenho de provar que Deus existe. É pela fé. É pela fé que nós provamos que Deus existe. Então, quem não tem fé, não tem como. Por quê? Porque tem que ser pela fé, irmão. Porque não pode ser pela vista. Embora que teve...